Fala, meus amigos do xadrez, tudo bem? Sou mestre nacional T-Pro, tô de volta aqui hoje com um tema bem simples aí para quem não domina ainda técnicas em finais, mates elementares, mates básicos. E nós temos aqui um final de dois bispos e rei versus rei. É bem simples aqui, eu vou começar mostrando a execução do mate e depois a técnica em si para que vocês consigam aplicar esse mate. Bom, começa visualizando aqui os cantos. Nós precisamos executar esse mate nos um dos quatro cantos que estão demarcados aí com os círculos dourados. E é bem simples, você precisa direcionar os dois bispos unidos com o rei e aplicar o checkmate. Por exemplo, nesse exemplo que nós temos aqui, jogam as brancas e aplicam mate em um. Então aqui é bem simples, né? A gente vai escolher o bispo de casas douradas para executar o mate, já que o bispo de casas brancas domina essa diagonal e o rei domina esta casa. Então nós usamos aqui bispo na C3 e efetuamos o checkmate. Bom, nós temos outro exemplo aqui de mate em 1, agora com as peças escuras aqui, né? Nesse caso, foi escolhido o quadrante da esquerda. E aqui, como o rei já está sem muitas chances de escapar, nós utilizamos aqui o bispo de casa branca. O bispo, então, joga para cá e é mate. Bispo E4, checkmate. Bom, aqui nós temos um outro exemplo, onde o rei já está quase levando o checkmate. No caso, nós vamos utilizar o canto direito agora, né? Os bispos já estão preparados para dar o checkmate. Aqui as brancas começam com bispo na E6 cheque, rei vai para H8 e bispo na E5 checkmate. Bom, aqui um outro exemplo, onde nós temos o rei já quase sem expectativas de fuga. Então aqui nós utilizamos o bispo de casas brancas para jogar o rei para o canto, né? Bispo na D5 cheque, rei em H8 e bispo na G7 cheque. Vale lembrar que, por exemplo, o lance como bispo G7 aqui não é mate. Então, esse lance, na verdade, daria o afogamento, que nós iremos falar mais adiante sobre o afogamento. O rei não está em xeque, é a vez das negras e elas não podem entregar o rei para as brancas. Então, muito cuidado à hora de efetuar o checkmate aí. Bom, aqui nós temos um outro exemplo, onde as brancas começam jogando bispo G7 cheque, o rei vai para G8 e aí nós temos bispo na C4, efetuando o checkmate. Bom, nós temos aqui um outro exemplo agora no canto esquerdo, onde as brancas precisam ajustar um pouco os bispos, já que estão um pouco desorganizados. Então aqui começou com o rei C7, o rei foi para A7, bispo B6 cheque, única casa é rei em A8 e aí bispo em B7 checkmate. E aqui nós vamos passar para a parte onde nós iniciamos aí a condução ao rei até um dos quatro cantos. Nós temos que escolher um dos quatro cantos dentro do tabuleiro. E vale lembrar que, óbvio que muitas vezes que você fica condicionado a só dar um mate, por exemplo, de você para o outro jogador, há uma tendência de você acabar se atrapalhando, por exemplo, quando for invertido, quando você tiver que trazer, por exemplo, o rei do adversário para o seu campo, no caso, os cantos que estão embaixo. Então, eu aconselho que quem for praticar esse final, que utilize os quatro cantos do tabuleiro para você sentir como é, né? Eu muitas vezes tinha dificuldade, por exemplo, em aplicar mates que não eram que eram do adversário para mim, porque aí, né, dá um atrapalha ou causa uma certa confusão. Ou, por exemplo, no canto direito ou esquerdo do tabuleiro. Então, eu aconselho você tentar treinar e executar esse checkmate nos quatro cantos do tabuleiro, porque aí não dificulta para você. E claro, vale lembrar que muitas vezes
no final de jogo, né? Nós temos pouco tempo, e aí é importante você saber aplicar esse mate com pouco tempo. Então treine esse mate, pratiquem esse mate, joguem com frequência ou contra um computador ou contra um amigo, e coloque essa posição, tente aplicar isso aí e repita inúmeras vezes até ficar assim claro para você quais são as ideias de fato. Então aqui nós vamos escolher um dos cantos superiores para ficar mais simples para quem está vendo, e aqui já começa uma visualização que todos os jogadores que estão começando precisam adquirir, que é uma visão um pouco abstrata, que é uma visão de linhas inclinadas, né, diagonais, aonde você tem que tomar um certo cuidado para não deixar o rei negro afogar. Então nesse caso nós vamos sempre manter os dois bispos unidos para que eles controlem o maior número de casas possíveis e nós possamos fazer um triângulo aí com o rei e deixar os bispos ali alinhados. Então aqui o próximo lance para deixar os bispos bem assim organizados e o rei triangulado é o posicionamento de um bispo ao lado do outro, aonde nós vamos cada vez mais reduzindo aí o espaço do rei adversário. Bom, então o rei foi para E5, rei em F3, rei para D5, rei em F4, rei em E6, bispo C4, cheque, rei D6 e novamente bispo D4. E vocês podem observar que cada vez mais, quando os bispos sobem uma linha, eles reduzem cada vez mais a possibilidade do rei e a gente vai encurralando ele, seja ou no canto de A e B, ou no canto de G e H. Bom, então aqui rei foi para C6, rei em D4, rei em D7, bispo na D5, rei para E7, bispo na C5, rei em D7, rei F6, rei em C7, rei em E7, e aqui quando o rei vai para C8, nós temos que tomar alguns cuidados, porque é onde a grande maioria dos jogadores acabam afogando. Então aqui a gente tem que tomar um certo cuidado e jogar alguns lances ainda meio curtos. Então ainda bispo B6 serve, rei B8, bispo C6, e aí agora só sobraram duas casas para o rei. Nós precisamos direcionar o rei que está em E7 para A6, para que possamos efetuar de fato os lances finais e executar o mate. Então aqui rei em C8, rei em D6, rei em B8, rei em C5, rei em C8, rei em B5, rei em B8, rei em A6, e aqui um cuidado extra. Então rei em C8, bispo na E8 passando o lance, rei na B8 e agora bispo na D7 tirando a casa de C8 do rei. E agora rei em A8, bispo C7 aqui não serve, porque seria um afogado. Então muito cuidado nesse momento. Aqui eu aconselho você passar um lance com o bispo negro, bispo C5, por exemplo, rei em B8, bispo D6, rei em A8 e bispo na C6 mate. Bom, esse foi o mate de dois bispos, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dúvidas sobre alguma coisa, volte aí o vídeo, reveja os mecanismos, deixa aqui o seu comentário, o que você achou. Tem algumas pessoas que aplicam outros tipos de mecanismo, mas esse é um dos métodos que eu achei bem simples e prático. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aí no vídeo para que a gente possa entregar mais conteúdo para vocês, ok? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.